Olá, minha gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, como eu comuniquei com vocês, essas primeiras aulas serão gravadas, serão assíncronas, por conta do meu compromisso com uma pós-graduação em Ciências Criminais da ACES, tá? Então, nessa semana e na próxima, a gente vai ter aulas gravadas e as outras duas eu compenso com aulas síncronas, beleza? Lembrando que essa aula também já vai contar como conteúdo para as postagens no Instagram. Até domingo eu crio a conta e mando para vocês no WhatsApp, beleza? E além dessa aula, eu já coloquei no Google Classroom um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, de um programa chamado Observatório da Imprensa. É um vídeo bem interessante, mostra algumas questões da guerra, tanto do ponto de vista militar, como do ponto de vista do cotidiano, principalmente no que diz respeito, que eu acho muito interessante, a como a guerra foi divulgada na imprensa, nos jornais, na Europa e no Brasil. Então, acho bem bacana, inclusive dá um tema interessante para quem quiser fazer as postagens. Beleza? Bom, então, obviamente, o assunto dessa primeira aula vai ser a Primeira Guerra Mundial. Vou começar aqui a compartilhar a tela com vocês, beleza? Lá eu, botão errado. E assim, eu sei que algumas pessoas reclamam de aula gravada, então eu vou tentar ser o mais objetivo possível, não demorar muito para que o vídeo não fique muito comprido, não fique muito cansativo, beleza? Eu vou tentar ter essa empatia. Então, vamos lá, né? Começar a estudar a Primeira Guerra Mundial. Existem alguns historiadores, né, encabeçados pelo britânico Eric Hobsbawm, que afirmam que o século XX ele só efetivamente começa com a Primeira Guerra Mundial, né? Porque até a Primeira Guerra Mundial as estruturas sociais, políticas, algumas estruturas econômicas e até de mentalidade estavam ainda muito ligadas ao século XIX. E a Primeira Guerra Mundial rompe com muitas dessas estruturas, né? A guerra que eclode em 1914 vai até 1918 não se resolve, né? Tanto que no final da década de 30, menos de 20 anos depois, estoura a Segunda Guerra Mundial, tá? A gente vai agora só dar uma pincelada nas causas da Primeira Guerra, porque isso foi um dos assuntos do semestre passado, tá? Lembrem que no final do século XIX, né, e ainda começo do XX, existia uma grande corrida imperialista, né, em cujos protagonistas eram a França e a Grã-Bretanha, né, e outros países estavam nessa disputa por territórios, por colônias, etc., mas de maneira muito secundária, estavam muito atrás da França e da Inglaterra, tanto na quantidade de colônias, quanto na capacidade bélica, no desenvolvimento industrial, etc. Né? E a Alemanha e a Itália, elas se atrasaram mais ainda, porque foram os últimos países europeus a concluir seu processo de unificação. Então, só na segunda metade do século XIX, a Alemanha e a Itália viraram o que a gente hoje conhece como Alemanha e Itália. Antes eram reinos ou principados independentes entre si. Tá? Então, elas entraram tarde nessa corrida por colônias, por mercados consumidores e também na corrida de industrialização, apesar de a Alemanha ter se industrializado rapidamente, né? Eles pularam muitas etapas do processo de industrialização, tendo, inclusive, nas vésperas da guerra, estando nas vésperas da guerra, concorrendo diretamente com a Inglaterra, que era o maior país industrializado do mundo, né? Então, lembrem aí como ficou a partilha da África e de alguns territórios na Ásia, né? Lembrando que na África houve colonização efetiva, né? A África virou colônia de alguns países, e na Ásia se instalou ou colônias, ou então áreas de influência direta, tá? Então, veja aí, nesse mapa, essas áreas aqui, ó, dominação francesa, esse verdinho aqui, dominação da Grã-Bretanha, incluindo aqui parte da África, a Índia, né, e a Austrália, aliás, quase todo o continente da Oceania, tá? E outros países
coadjuvantes nessa disputa, certo? Itália e Alemanha estão aqui. Itália com esses territórios no Nordeste e no Norte da África, certo? E a Alemanha com esses vários territórios, principalmente aqui na região sudoeste da África, certo? Então, essa disputa gerou uma grande rivalidade entre as nações, né? Como a gente estudou no semestre anterior. Então, como antecedente da guerra, né, a gente vê esse atraso na corrida imperialista e no controle de colônias por parte da Itália e da Alemanha, certo? A corrida armamentista, porque essa própria disputa entre países gerou um clima de guerra prévio, assim, os países sabiam que uma guerra ia acontecer, estavam se preparando para ela, além do que a própria dominação de territórios exigia também uma indústria bélica, uma indústria de armas muito forte, muito estabilizada, né? Outra questão que a gente coloca, a política de alianças, né? Como existia essas rivalidades, alguns países que tinham algum tipo de afinidade ou interesse em comum começaram a fazer essas alianças, né, como a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente ou Entente Cordial. Outra questão que se coloca bastante, né, na história da Primeira Guerra Mundial são as doutrinas ufanistas, o nacionalismo muito exacerbado. Né? Esse sentimento de nacionalismo fez com que gerasse na Europa uma ideia de que cada país era melhor um que o outro, seus interesses nacionais seriam melhores um que o outro. Então, para além dessa questão, dessa concorrência por territórios e por indústria bélica, existia essa própria concorrência por afirmação, por identidade, por um nacionalismo muito exacerbado, né? A gente vê isso muito grande com um projeto chamado Grande Sérvia, com o revanchismo francês, por exemplo, contra a Alemanha, que dominava o território da Alsácia-Lorena, que era um território de disputa entre França e Alemanha, o pan-eslavismo, que era aquela união de países de origem eslava, encabeçado pela Rússia, e o pan-germanismo, a união de países de origem germânica, né, encabeçados pela Alemanha. Então, vejam aí como é que eram as alianças, né? A Tríplice Aliança, ou as potências chamadas do centro, né, era a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e depois a Itália adere a essa Tríplice Aliança. E a Entente Cordial, ou aliados, ou a Tríplice Entente, é formada por Inglaterra, França, a Itália ainda até passou um tempo nessa aliança, e a Rússia, né? E o grande interesse da França, da Itália e da Rússia era frear o avanço industrial e o avanço imperialista, principalmente da Alemanha. Né? Durante a guerra, já com uma guerra deflagrada, duas coisas vão acontecer aí do lado da Tríplice Entente, que é a saída da Rússia, né, por conta da Revolução Russa de 1917, que é o assunto da próxima aula, e a entrada dos Estados Unidos no ano de 1918. E os Estados Unidos não participam assim ativamente da guerra, não vão mandar muita tropa, muita coisa, muito exército para lá, mas vão participar principalmente do ponto de vista logístico, né? Vejam aí, então, mais uma vez, a representação das alianças e dos países que aderiram a essa aliança. De verde, os países que apoiavam a Alemanha, né, principalmente, e de, acho que, sei lá, laranja, sei lá, os países que estavam apoiando a França, a Inglaterra e a Rússia. Então, vejam que, além dos países encabeçados, aliados, né? E nessa cozinha de amarelo mais claro, como exemplo da Espanha, do Marrocos, da Noruega, da Suécia, da Albânia, da Suíça, são países neutros, ou que antes da guerra procuraram não se envolver nessa política de alianças. Tá? Bom, como a gente viu também, essa tensão foi muito grande, precisava só de um estopim, de algo que fizesse com que a guerra deflagrasse, né? Só a gota d'água, a cereja do bolo. E essa cereja do bolo foi o assassinato do príncipe herdeiro austro-húngaro Francisco Ferdinand, em Sarajevo, na Sérvia, né?
Então, ele foi assassinado por vamos lá, um príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, ou seja, da Tríplice Aliança, foi assassinado por um servo, ou seja, alguém que apoiava o outro lado, a Entente Cordial. Então, com isso, né, com esse assassinato, a tensão entre as duas alianças, os dois blocos, se intensificou, né, e a Sérvia declara guerra ao Império Austro-Húngaro, né? Foi o chamado atentado de Sarajevo, né? Muito provavelmente, esse cara que matou Francisco Ferdinand era um nacionalista sérvio, né? Um fanista sérvio, tá? Bom, com isso, a gente agora vai ver as fases desse conflito, as fases da Primeira Guerra Mundial, que não foi um conflito de todo uniforme, né? Ele passou por algumas fases muito distintas, certo? E também foi um conflito marcado por um avanço de tecnologia muito forte, né? Guerra tem essa coisa. O momento de guerra é um momento que a tecnologia se desenvolve muito, para o bem ou para o mal, mas se desenvolve. Então, na Primeira Guerra Mundial, a gente vê o desenvolvimento principalmente da indústria bélica, mas também de outras indústrias, como a automobilística, a indústria da aviação, a indústria naval. Né? A Primeira Guerra Mundial, o primeiro conflito em que exércitos vão usar, por exemplo, os submarinos. Né? Mas tem também outras invenções das grandes guerras, né? Como, por exemplo, os alimentos em conservas, enlatado, né? Que os soldados levavam esses alimentos para o fronte de guerra, né? Porque eles não apodreciam facilmente, né? E assim eles podiam se manter alimentados. Leite condensado, por exemplo, é um desses alimentos. O leite condensado é um processo, né, de pasteurização do leite, que faz com que o leite ele não talhe, ele não azede, não apodreça muito rápido, né? Se você deixar um copo de leite e um copo de leite condensado em temperatura ambiente, no meio ambiente, você vai ver que em poucas horas o leite já está azedo. O leite condensado não. Então, o leite condensado foi uma dessas invenções de guerra para que os soldados pudessem se alimentar melhor, né, nos campos de batalha. Bom, com relação, então, às fases da Primeira Guerra, eu não vou aqui me deter em detalhes do ponto de vista militar da guerra, tá? O YouTube está cheio de vídeos sobre isso, tá? Então, eu não vou ficar aqui dizendo campos de batalha, as batalhas específicas da guerra, não vou me deter a isso, tá? Quem quiser indicação de uma história militar da guerra, me peça algum material complementar, beleza? Aqui eu vou dar um panorama mais geral do que foi o conflito, beleza? Bom, a primeira fase dessa Primeira Guerra Mundial é a chamada Guerra de Movimento. Né? Quando a guerra deflagra, o que acontece são os vários exércitos envolvidos, tanto do lado da Entente quanto do lado da Tríplice Aliança, são os exércitos se movendo pelos territórios, fazendo algumas invasões, fazendo alguns ataques surpresa, muito também para conter o avanço do grande inimigo em comum, que era a Alemanha. Tá? Então, a fase de movimento, que é no primeiro ano da guerra, 1914, é isso. São os ajustes territoriais, as invasões, as instalações dos exércitos no mapa da Europa. Até que começa a segunda fase, em 1915, que é a fase da Guerra de Trincheira. Trincheira, meu gente, para quem não conhece, é isso aqui, esse buraco na terra, um buraco relativamente fundo, em que os soldados ficam nele, né, aguardando o ataque ou esperando que vá atacar o inimigo. O objetivo da trincheira é proteger, deixar com que os soldados fiquem invisíveis a uma certa distância. Então, isso dá para evitar ataques e também dá para provocar um ataque ao suposto inimigo de maneira mais repentina, sem ser notado. Então, a segunda fase da Primeira Guerra é muito marcado por esse uso de trincheiras, tá? Em 1915, como diz aí no slide, a Itália, que estava aí neutra, né, traiu a aliança que tinha feito com a Alemanha e entrou na guerra ao lado da Tríplice Entente. A Itália sempre vai ser, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, um país meio coringa, sabe?
ela vai se aliar, ela vai fazer tratados, vai fazer acordos com quem for, com quem dá mais, com quem for mais conveniente. Mas, vocês vão ver que no fim da guerra, ela vai ser declarada perdedora tanto quanto a Alemanha, tá? E uma coisa também que marca a Primeira Guerra Mundial, como eu já tinha falado previamente, é o uso de novas tecnologias bélicas, novas armas, como canhão de tiro rápido, gás venenoso, lança-chamas, avião, né? O avião era muito rudimentar até então. Ele foi inventado poucos anos antes da Primeira Guerra Mundial. Santos Dumont não viveu 200 anos antes, viveu décadas antes. Então, o avião era muito rudimentar e se aperfeiçoou muito durante a Primeira Guerra Mundial. E, como eu também tinha falado, o submarino, um meio de transporte até então inédito. Aí uma foto de uma trincheira, né? Veja que a trincheira, assim, além do buraco em si, mas existem outras formas de abrigo de pano, abrigo de madeira, abrigo de taipa, tá? Era na trincheira que os soldados passavam a maior parte do seu tempo. Era onde comia, onde dormiam, onde faziam suas necessidades, onde, se desse um jeito, podia fazer suas higienes, né? Era muito precário acontecer que fizesse, e ficavam aí aguardando atacar ou até mesmo ser atacados. Navio de carga, mais trincheiras. Percebam que nessa foto os soldados estão com máscara, muito provavelmente porque nesse campo de batalha houve utilização de gases venenosos. Bom, e a terceira fase da guerra é uma fase de decisão, né? E essa decisão ela vai ser muito marcada pela entrada dos Estados Unidos. Então, em 1917, tem a Revolução da Rússia. No ano seguinte, a Rússia assina o Tratado de Brest-Litovsk para sair da guerra, né, em decorrência dessa revolução, e nesse mesmo ano, os Estados Unidos entram na guerra, né, ao lado da Tríplice Entente, né, ao lado da Rússia, quer dizer, a Rússia saiu, ao lado da Inglaterra e da França. E o estopim para que os Estados Unidos entrasse nesse conflito foi que ele sofreu um ataque de submarinos alemães, tá? Inclusive aqui no Brasil aconteceu alguns ataques também, tá? Bom, com o passar do tempo, com o avanço dos exércitos, principalmente os exércitos franceses e ingleses, a Alemanha ela foi se enfraquecendo, ela foi diminuindo seu poderio, né? E a entrada dos Estados Unidos favoreceu muito o crescimento da Tríplice Entente, tá? Bom, ainda durante essa terceira fase da guerra, a Alemanha passa por um golpe de Estado, né? Com a deposição de Guilherme II, né, que tinha um título imperial, e a proclamação da República de Weimar. Então, a Alemanha deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república, e isso vai ter direta ligação com a ascensão do partido nazista, né, do nazismo alemão, da figura de Hitler, mas isso a gente vai ver nas aulas seguintes, beleza? Bom, como eu tinha falado, a entrada dos Estados Unidos na guerra foi decisiva, porque eles entraram com força, pesado, investindo na indústria bélica na Europa, né, principalmente na França e na Inglaterra, e na questão logística, transporte de armamentos, transporte de alimentos, enviou também tanques, aviões, cargueiras, etc., além de ter enviado alguns soldados. Não foi tanto como na Segunda Guerra Mundial, mas também enviou. Então, a entrada da Segunda Guerra Mundial, a entrada na Primeira Guerra Mundial dos Estados Unidos marcou o começo do fim desse conflito e a derrocada da Alemanha. Tá? A Alemanha foi se enfraquecendo, até que, por final, foi rendida. Tá? Quando a guerra foi terminando, não necessariamente quando ela acabou, mas quando o clima já era de rendição, de fim de conflito, né, começaram-se a fazer os tratados pós-guerra, né? E o mais famoso deles é o Tratado de Versalhes, que é o tratado que põe fim à guerra e declara a guerra terminada, que impõe a derrota à Alemanha e estabelece um bocado de sanções, né? Bom, o Tratado de Versalhes, ele cria a Liga das Nações, que era uma organização internacional responsável pela paz mundial, né? Mas também foi um órgão muito falho, né? E acabou sendo extinto com a Segunda Guerra Mundial, e no seu lugar foi criada
a ONU, a Organização das Nações Unidas, né? Como punição, a Alemanha, ela perdeu parte dos seus territórios, perdeu zonas de exploração de minérios, como petróleo ou pedras, né? E perdeu seus domínios coloniais. E também perdeu a famigerada região da Alsácia-Lorena, que era aquele territóriozinho pequenininho, incrustado entre a França e a Alemanha, que era um território de contenda há muitos anos, desde os séculos anteriores, certo? E era rica em minérios. Então, a Alemanha foi obrigada a devolver à França o território da Alsácia-Lorena. Além da Alemanha ter sido obrigada a pagar pesadas indenizações aos países da Tríplice Entente, que foram os países declarados ganhadores do conflito. E isso foi muito grave para os cofres públicos alemães. A Alemanha praticamente teve que decretar falência para pagar a dívida de guerra. E, por consequência disso também, a Alemanha ela foi obrigada a se desmilitarizar, né? Não quer dizer que a Alemanha não tivesse mais exército, mas o exército alemão ele foi obrigado a ser reduzido, né? Foi reduzido drasticamente a uma quantidade mínima necessária. Então, o exército foi limitado a, no máximo, 100 mil pessoas efetivas, isso independente de patente, da baixa patente, da mais alta patente, até no máximo 100 mil militares, né, que é muito pouco para um país do tamanho da Alemanha, e a proibição do alistamento obrigatório, tá? E a Alemanha também ficou definitivamente proibida de ter qualquer artilharia pesada, então só podia ter armas mais comuns. Então, isso foi o processo de desmilitarização da Alemanha, que foi revertido, né, por Hitler, mais à frente, tá? Deixa eu... Algumas consequências, né, para a Alemanha, a gente percebe aí nesse gráficozinho do lado, com relação ao decréscimo de produção de alimentos durante a guerra. Isso se explica por por duas coisas, na verdade. Primeiramente, quando se está numa guerra, como nessa dimensão da Primeira Guerra Mundial, os países deixam de investir em outras atividades da economia, da política, para investir na guerra, né? Na indústria bélica e no sustento dos seus exércitos. Isso é uma coisa, perda de financiamento do Estado. A outra coisa, falta homem no mercado, né? Como o mercado, nessa época, ainda era eminentemente masculino, muitos homens eles foram para a guerra, né? E alguns nem voltam, alguns não, muitos, milhares, milhões nem voltaram. Então, houve um desemprego maciço da população masculina, né? E essa saída de homens do mercado produtivo, do mercado econômico para a guerra, gerou uma desaceleração na produção. Mas também teve um ponto positivo, que muitas vagas elas puderam ser, a partir desse momento, ocupadas por mulheres. Então, ao passo que os homens são reduzidos na economia, as mulheres começam a ganhar espaço. Mas isso não foi suficiente para uma recuperação efetiva. Então, veja que na Alemanha, por exemplo, o decréscimo de produção de alimentos básicos, como carne, como leite ou derivados, foi na faixa dos 40% a 50%, né? Enquanto no Reino Unido, a produção de carne, por exemplo, caiu 17%, e leite 20%. Não chega perto dos prejuízos que a Alemanha teve, né? Bom, e outra questão política importante é a assinatura do Tratado de Saint-Germain, de 1919, que vai provocar o desmembramento do Império Austro-Húngaro e gerar dois países novos, que é a Áustria e a Hungria, e outros países, como a Tchecoslováquia, a Áustria, tá? A Romênia. Percebam a comparação desses dois mapas aí. À esquerda, um mapa anterior a 1914, nas vésperas da guerra, e depois, à direita, um mapa pós-1919. Então, veja que foram criados muitos países novos, né? O que era, por exemplo, o Império Austro-Húngaro deu lugar à Tchecoslováquia, à Hungria, à Iugoslávia, né? Os países balcânicos também, aqui na Península Balcânica, sofreram algumas mudanças, não existe aqui mais Sérvia e Montenegro, por exemplo.
Outra coisa, a criação dos países da União Soviética. Esse território aqui, que era o Império Russo, deu surgimento a outros países, como a Finlândia, a Estônia, a Letônia, e a Polônia, certo? Mas a questão da União Soviética a gente vai ver depois. Outro império também que teve fim foi o Império Otomano, dando lugar à Turquia, o antigo Império Turco-Otomano. Então, uma grande consequência da assinatura do Tratado de Versalhes é a mudança do mapa político da Europa, certo? Bom, para finalizar, né, como consequências, então a gente vê aí, o Tratado de Versalhes teve um caráter muito punitivo, né, alimentando inclusive a rivalidade que os nacionalismos geravam, né? Como a Alemanha e a Itália foram declaradas não apenas derrotadas, mas foram declaradas causadoras da guerra, isso gerou um sentimento assim muito ruim, né, entre alemães e italianos. Então, além de um revanchismo que nasceu, né, um sentimento de baixa autoestima que nasceu, mas isso vai gerar mais para frente uma nova exacerbação do nacionalismo, né? E essa nova exacerbação do nacionalismo alemão e italiano, ela vem com o fenômeno do nazifascismo, né? O nazifascismo, quando chega, uma das questões que o nazifascismo quer resolver é essa questão da baixa autoestima dos povos, né, e revigorar o nacionalismo desses povos. Então, o nazifascismo é consequência, obviamente, direta da derrota imposta à Alemanha e à Itália nesse conflito, certo? A economia alemã foi a mais prejudicada, né, como eu tinha falado, entrou em decadência, a qualidade de vida da população deteriorou-se muito, tá? E isso também foi terreno fértil para o surgimento do nazifascismo. Bom, como a Europa esteve basicamente toda a Europa Ocidental envolvida na guerra, né, houve prejuízo de guerra, né, houve um deslocamento da economia para a guerra, e isso fez com que um outro país começasse a sinalizar o papel de maior potência do mundo, que foi os Estados Unidos. Até a guerra, a maior potência do mundo era considerada a Inglaterra e a França secundariamente, né? Mas com o envolvimento desses países na guerra, os prejuízos que esses países também tiveram com a guerra, mesmo eles sendo vencedores, mas óbvio que eles saíram perdendo. Gastou-se muito dinheiro com a guerra, né? Então, os Estados Unidos surgem como maior potência do mundo no lugar da Inglaterra. Principalmente porque, além dessa questão do envolvimento da França e da Inglaterra no conflito armado, mas esses países e outros países da aliança, da Entente Cordial, eles vão pegar empréstimo para os Estados Unidos, né? Empréstimo de dinheiro, empréstimo de armamento, empréstimo de munição, enfim. Então, os Estados Unidos, depois da guerra, ele vai ser o maior credor do mundo. Ele passa a receber muito dinheiro dessas dívidas de guerra. E dívida de guerra, ela se paga com juros, né? Então, soma-se a isso, né? Somando-se a isso, isso torna os Estados Unidos o que ele é hoje, né? A maior potência mundial, tá? E depois a gente vai ver que esse boom que os Estados Unidos sofreu, ele vai ter um ponto negativo que vai gerar a crise de 1929, mas isso vai ser assunto para aulas mais para frente. Bom, e com isso a gente encerra esse assunto da Primeira Guerra Mundial. Então, aqui eu repito, se vocês quiserem complementar com questões militares, podem me perguntar, porque eu tenho material de apoio, tenho livro, posso sugerir vídeos e até alguns filmes sobre isso, beleza? Eu, particularmente, sou um historiador que não gosto de história militar, não me interesso por história militar. Para mim, o que interessa em estudar uma guerra não é quem matou quem, não é movimentação de exército, mas é como a guerra altera o cotidiano das pessoas. Então, para mim, é muito mais interessante eu saber da criação do leite condensado do que saber da movimentação das trincheiras. Tá? Então, essa é uma opinião minha, certo? Bom, então eu vou ficando por aqui e espero a postagem de vocês, tá? Até domingo eu crio a conta
e até sexta, quem for fazer postagem no Instagram tem que estar com essa postagem lá. Lembrando que é texto e imagem. Podem usar o IGTV ou Reels, desde que não seja um vídeo muito grande que passe dos seus 6, 7 minutos, mas também é vídeo criado por vocês, tá? Quero que ninguém coloque vídeo prontinho do YouTube lá, do YouTube para o Instagram, não. Vídeo criado por vocês. Beleza? Bom, então é isso. Então, lembrando, mais uma vez, que na próxima semana também teremos aulas gravadas. Depois, eu juro a vocês que eu compenso isso com mais aulas síncronas, ok? Qualquer dúvida, WhatsApp, ou deixem lá sua dúvidazinha escrita lá no Google Classroom, beleza? Então, minha gente, valeu aí e bom fim de semana para vocês. Beijo.